Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabag, aqui no canal Falando de Espiritismo você tem vídeo de Espiritismo todos os dias às 8 horas da noite. Às vezes uma live, às vezes só vídeo, etc. Bom, sejam muito bem-vindos e já deixa seu like aí já, antes do vídeo começar, porque se você não gostar do vídeo, você já deixou. Tô brincando. Bom, hoje a gente vai falar sobre a questão de julgamento, né? O que é o certo, o que é errado em termos de julgamento. Tem muita gente que fala assim, mas eu não vou julgar a pessoa porque isso é errado, né? A gente não pode julgar, a gente não pode julgar. Isso acaba servindo de justificativa para para ser negligente em apontar onde estão os erros das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vê pessoas que estão errando e tem pessoas que falam assim, eu não vou falar nada para ele, porque eu não quero julgar, não posso julgá-lo. Porém, se a gente pensar dessa forma, o mal nunca vai acabar. O mal sempre vai existir, o mal sempre vai ter forças. Então o nosso dever é sempre pontuar o que está errado. O que a gente tem que tomar cuidado é não humilhar ninguém. Porque o que acontece, né? Por que a gente fala que não pode julgar? Tem muitas pessoas que utilizam esse julgamento para poder humilhar o outro, para poder ser superior. Então tem gente que gosta de aparecer, né? Utilizar o erro do outro para poder fazer essas coisas, né? Que está sempre ligado a ego, estão sempre ligados ao egoísmo e etc. Porém, a gente tem que lembrar que o próprio Jesus, que realmente era o nosso grande mestre e professor de tudo, ele por muitas vezes pontuou onde estavam os erros. Então quando ele chegou lá no mercado, que os mercadores estavam fazendo as vendas, na verdade minto, não é no mercado, né? Ele chegou no templo lá e os caras estavam fazendo vendas, os ambulantes, né? Vendendo coisas assim, vendendo coisas lá dentro da igreja, né? Na verdade não era igreja, era tipo um templo. E o que Jesus quis fazer? Ele quis mostrar que não se mistura religião com dinheiro. Então para isso ele deixou bem avisado assim, porque ele tacou até as coisas no chão dos vendedores. Isso está escrito na Bíblia mesmo, no Novo Testamento. E aí você vai falar o que? Jesus não quis julgar? Na verdade, Jesus quis mostrar que aquilo estava errado. E vários outros pontos da Bíblia, Jesus fala a mesma coisa. Tem, por exemplo, um momento que Jesus fala que a gente não pode juntar tesouros na terra e sim no céu, né? Tem vários momentos que Jesus fala que amar aqueles que nos amam é fácil. Eu quero ver você amar aquele que não te ama, eu quero ver você ajudar aquele que não te ajuda normalmente, entendeu? Então, você vai falar, então Jesus estava julgando, apesar que na condição dele ele pode julgar, né? Mas ele estava na realidade nos ensinando que tal coisa está errada e tal coisa está errada, que são procedimentos errados, que isso vai atrapalhar a nossa reforma íntima. Então qual que é a nossa obrigação quando a gente vê alguém, por exemplo, alcoólatra, certo? Você vai falar assim, eu não vou julgar, né? Deixa o cara se matar. Não pode ser assim. É claro que tem um limite para as coisas, e tem também um limite, você não pode chegar, por exemplo, o seu chefe falar assim, chefe, você tem que parar de beber, cara, você é louco, você vai se matar, o seu chefe vai mandar você embora. Então tem coisas que não dá para fazer, mas o certo para a gente fazer, sendo representantes de Jesus, né, lá embaixo, óbvio, porque eu pelo menos sou um ser humano meia boca, mas principalmente na evolução. Mas se nós somos espíritas e pretendemos realmente seguir o evangelho e auxiliar o próximo, que isso é o principal do espiritismo. Se o cara não faz caridade, se o cara não pensa em ajudar o próximo, o cara pode ter todo o conhecimento, não adianta nada. Todo o conhecimento, o cara pode saber os livros da codificação decorados e tudo, não vai mudar nada na vida de ninguém. Agora, se ele trabalha sempre para ajudar o próximo, muito bom. É isso que o espiritismo prega. Na realidade, fora da caridade não é salvação. É isso que o Allan Kardec fala. E uma das grandes caridades é a gente pontuar o que está errado e o que não está errado para as outras pessoas, sem humilhá-las, sem fazer com que elas se sintam mal, né? E sem agressividade. Então a gente não deve, por exemplo, falar na frente de todo mundo. Você está lá, você está vendo que tal pessoa está tendo uma conduta errada. E muitas vezes as pessoas têm condutas erradas sem saber que está errado. Eu mesmo, antes de ter o auxílio dos espíritos, eu fazia algumas coisas, por exemplo, eu brigava com a minha esposa, eu achava que eu estava certo. Aí os espíritos falaram, você não está certo não, Eduardo, você não está certo, você está errado.
Eu falava, não é possível. Aí eles me mostravam um ponto de vista que eu não tenho capacidade de ver sozinho, entendeu? Então, muitas vezes, depois disso, eu evitei a briga, evitei a discussão. Hoje nós dois vivemos bem diferentes. O espiritismo nos mudou bastante, né? O espiritismo muda as pessoas de dentro para fora. Então, até que isso ocorresse, eu fui pontuado muitas vezes pelos espíritos. Muitas coisas que eu fazia, pensamentos que eu tinha, eles foram me mostrando que isso era errado. Isso me ajudou muito. Então, na verdade, é isso que o espiritismo faz com a gente também pela reforma íntima. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Evangelho segundo o Espiritismo chega na nossa vida e fala, isso aqui que você faz está errado, cara. Isso aqui está errado também, isso aqui está errado também. Então, podemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo nos julga, de certa forma, sim. Porém, nos julga para o nosso bem. Né? Ele nos pontua o que está errado, o que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer a partir de agora. Então essa é a questão. A questão é que a gente não pode ser negligente com as outras pessoas, porque há uma guerra entre o bem e o mal. E essa guerra, ela ocorre o tempo inteiro. Vocês não tenham dúvida disso. O tempo inteiro o bem está lutando contra o mal. É claro que a gente sabe que o mal tem um poder limitado, os do mal são mais bobões, os do mal são mais fracos. Sim, com certeza, né? Mas enquanto tiver gente dando combustível para os do mal, eles vão existir no planeta que a gente vive ou onde for. Então, há uma guerra, principalmente na parte espiritual. Eu vejo muito, vamos dizer assim, lutas, não lutas físicas, mas lutas energéticas entre os espíritos do bem e do mal. O tempo inteiro em tudo quanto é lugar. E esse tipo de coisa que eu estou falando que a gente deve realmente se precaver, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é observar os nossos fatos, certo? Não dá também para você falar para a pessoa assim, olha, você tem que parar de beber se você bebe também. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir os seus erros, principalmente para poder dar exemplo para as pessoas. Então, não adianta você falar para o seu filho assim, não faça isso se você faz, não fala palavrão se você fala, não vai, sei lá, fazer não sei o que se você faz não sei o que. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é revisar os nossos erros, né, e ver onde a gente está errando, porque nós somos seres humanos bem imperfeitos, então a gente vai errar mesmo. Segunda coisa é que quando a gente for pontuar o erro de alguém, a gente tem que pontuar sem agredir, sem intimidar e sem humilhar. Pontuar na conversa. Eu tinha essa mania antes de falar, você é um tonto por causa disso, disso, disso. Pois eu aprendi com os espíritos que isso não é certo. Certo? Você chegar e falar assim, ó, aqui entre nós, tudo, eu reparei, eu também sou assim, eu também tenho meus defeitos. Eu vou falar a forma que eu falaria, certo? Vamos supor que aquela pessoa está sendo egoísta, né? Eu vou chegar e falar assim, ô Joãozinho, é sempre Joãozinho, né? Outro dia até o João, um tal de Joãozinho aí, comentou dizendo que ele está nas histórias. Bom, ô Joãozinho, eu reparei numa coisa, eu vou te falar, tá bom? Eu vou te falar porque eu sou seu amigo e eu quero o seu bem. Mas eu também tenho meus problemas, eu também tenho os meus defeitos, eu também já fui assim, eu ao invés desses defeitos eu tenho outros, porém eu preciso te falar isso para que você pense sobre isso. E não quer dizer que eu tenha razão, vocês estão percebendo a cautela na hora de falar as coisas, não quer dizer que eu estou certo, eu só estou te dando só estou falando o que eu percebi, pode ser que eu seja errado, né? Eu também não sou perfeito para te falar isso daí. Você fala, Joãozinho, eu acho que você está pensando muito em você, cara, você não precisa ter medo de falar essas coisas, você tem que falar. Porque as pessoas precisam saber a verdade, porque ela tem que ter a chance de se reestruturar mentalmente. Então falar assim, ô Joãozinho, eu acho que você está sendo egoísta, cara. Por causa disso, disso, disso. Eu reparei que você agiu assim, que você falou isso, que você não sei o que, entendeu? Então essa é a minha opinião, sei lá, mas eu tô falando minha opinião com a maior das intenções. Beleza? Valeu. Acabou. Você falou, você deu a chance para que a pessoa pensasse, refletisse sobre o assunto e ela mesmo chegasse à conclusão. É claro que ficar insistindo, depende do caso, não é o certo. Mas, por exemplo, se você tem alguém alcoólatra em casa, isso é muito normal, quase todo mundo tem praticamente, é muito bom você insistir. Eu, antes de conhecer o espiritismo, parei de fumar. Eu fumava muito, eu fumava 2 maços por dia. Eu pegava um avião de 1 hora e ficava desesperado. Eu não conseguia ficar 1 hora sem fumar. Eu parei de fumar de tanto meu pai me encheu o saco. Meu pai me encheu o saco todos os dias. Ele falava, você vai parar de fumar, você vai morrer. Tanto ele me encheu o saco, eu parei de fumar. Mas pra ele eu não fingia. Pra ele eu fingia que ele não estava me afetando aquilo. Eu falava, você pode falar quanto quiser, eu vou fumar mesmo. Mas no fundo, tanto que ele falar, eu fiquei tão de saco cheio que eu falei, quer saber, eu vou parar de fumar. E realmente parei de um dia pro outro, sem tomar nada demais, só comendo chiclete, não tomei remédio, não tomei nada. Tomei aqueles Nicoretes. Claro que eu devo ter recebido um auxílio do plano espiritual, recebi, né? Mas eu parei de fumar mesmo.
Então vocês percebem que às vezes a gente acha que as coisas que a gente fala não tem efeito nas pessoas, mas tem muito. Isso eu tenho reparado, porque os espíritos, por exemplo, eles me falam às vezes, muitas vezes, o que as pessoas estão pensando. Não com o intuito de eu ser melhor em cima da pessoa, não, mas acho que para me ensinar mesmo. Então, por exemplo, eu tô lá numa fila, acontece não sei o que, eu falo com tal pessoa e o espírito fala para mim, ele pensou isso, eu penso aquilo. E eu fui reparar que a maioria das pessoas pensa A e fala B, pensa C e fala D. As pessoas não pensam A e falam A, pensam B e falam B. Né? Eu achava que as pessoas pensavam A e falavam A, ou então pensava A e falava A mais, mas não, as pessoas pensam uma coisa e falam outra diferente. É bem diferente, porque eu falo sempre o que eu estou pensando, não estou nem aí, na verdade. Inclusive eu tenho que tomar cuidado para não ser indelicado, porque eu tenho realmente essa mania de falar mesmo. Por exemplo, se eu vou no McDonald's, eu vejo que a pessoa tá mal educada, tudo, eu falo, você tá bravo por quê? Qual que é o problema? E eu falo a naturalidade, né? Porque eu acho que as pessoas têm que pensar no que elas estão fazendo também. Então, assim, a gente tem que entender que às vezes a gente fala as coisas para as pessoas, isso causa um efeito nelas, e a gente não vai conseguir ver isso a curto prazo, então imediatamente, ou até a médio prazo, porque as pessoas ficam com isso na cabeça e acabam não falando, né? A maioria das pessoas é assim, elas mudam algumas atitudes, mas às vezes não vão mudar tudo. Então é importante que a gente faça esse trabalho de tentativa, vamos dizer, de reeducação nas pessoas. Não que nós sejamos professores deles, claro que não. A gente pode estar no mesmo nível, mas dá pra gente pontuar uma coisa que as pessoas não viram e vice-versa também. Quando vierem pontuar em você, você vai ouvir aquilo, vai agradecer e vai pensar, pô, será que isso está certo? O que eu posso mudar? E etc. No começo, quando eu comecei a conversar com os espíritos, putz, cada bronca que eles me davam, eu ficava até bravo, porque o orgulho realmente nos atrapalha. Quando chega alguém e fala assim, já que os espíritos não têm essa paciência comigo não, eles são muito mais na chibatada. Então eu ficava pensando assim, cara, eu ficava resmungando, né? Mas como eu sabia que eles sabem de tudo, eu não vou contrariar, porque eu sei que eles estão certos. Então, mesmo parecendo obviamente para mim que aquilo está errado, se ele falar para mim que está certo, claro que tem o crivo da razão, que Allan Kardec fala no Livro dos Médios, tudo, mas se eles falam que estão certos, eu penso, pô, se ele está falando que está certo, deve estar certo. Eu penso mais sobre o assunto, concluo que realmente eles estavam certos. Mas aí a gente percebe o quanto destoado da realidade eu estava quando eu estava tendo esses pensamentos. Então a gente tem que entender que realmente nós vivemos num universo entre o bem e o mal, e tá todo mundo, né, que está no planeta Terra mais ou menos misturado sobre isso, e a gente tem que fazer o possível, toda a nossa parte, além de primeiro fazer a nossa reforma íntima. Claro que a gente só pode se preocupar com os outros quando a gente se preocupar com nós mesmos. A partir do momento que a gente se preocupa com os outros, a gente pode, que a gente nos arruma, vamos dizer assim, que a gente começa a ter uma boa conduta conosco, né, arrumando nossos defeitos. E quando eu digo arrumando nossos defeitos, com licença pessoal, é arrumar mesmo, é fazer a reforma íntima verdadeiramente falando. Não é fazer mas eu parei de beber, já tá bom. Não, é realmente pegar todas as coisas que o Evangelho nos ensina e mudar, entendeu? Se você tem alguma coisa que vai contra os princípios do Espiritismo, corta fora, não tem jeito, a gente tem que evoluir, só vai evoluir se fizer isso. Então nós temos que trabalhar essas falhas, né, na gente antes, claro, e também pontuando nos outros. Agora é muito importante, os Espíritos estão me falando, que, por exemplo, aquele alcoólatra que você tem em casa, que às vezes as pessoas têm, ou aquele que fuma, ou aquele que usa drogas, ele deve ser combatido, não a pessoa, né? O vício dela deve ser combatido diariamente, é uma guerra. Porque os do mal estão lá alimentando, então a gente tem que alimentar do outro lado. A gente não pode desistir, mesmo que fique mal-estar, mesmo que saia briga, a gente tem que falar, a gente tem que combater, entendeu? Porque senão a pessoa não vai mudar. Principalmente, por exemplo, esse é um caso que acontece muito. Eu vou até estender um pouquinho, para ficar um pouco longo esse vídeo, mas eu tenho que falar. A moça vai lá e casa com o cara tem, sei lá, seus 25 anos. E gosta de encher a cara de vez em quando. Tem que abrir o olho, porque esse cara ele pode se tornar um alcoólatra no futuro. Então você tem que começar a cortar da raiz. Não tem coisa ruim que a gente tem que deixar crescer. Então o cara fuma, o cara bebe, o cara gosta de encher a cara, o cara briga, não sei o que, corta tudo pela raiz.
entendeu? Nós temos que buscar a melhoria das nossas vidas e das pessoas que a gente gosta, não é verdade? Então, não podemos deixar, deixa quieto, não vou julgar, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Fazendo assim, a gente está agindo errado. Então, sempre quando a gente puder dar o nosso bom exemplo, sempre quando a gente puder, com muita educação e cautela, ajudar os nossos semelhantes a proceder de forma correta. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de deixar seu comentário aí, fala se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda, se você tem alguma história com isso, e que assim seja. Até amanhã.